Já faz algum tempo, alguns anos, que o Senhor me chamou a atenção a questão do terceiro dia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, o terceiro dia, ele é tanto quanto uma contagem de tempo real, como também, de uma certa forma, ele fala sobre uma expectativa de algo que acontece num determinado tempo, né? Tem vários textos na Bíblia que falam de coisas que aconteceram ao terceiro dia, não é essa a ênfase que eu quero compartilhar hoje. Eu quero compartilhar sobre o terceiro dia que nós estamos celebrando hoje, esta manhã de domingo, como a manhã da ressurreição, a manhã em que cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus dada a todas as pessoas que estiveram ao redor dele, que ouviram ele falar, tudo aquilo que ele disse que estava relacionado com profecias a seu respeito e que se cumpriram nele e através dele, e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Amém? Tudo que acontece na Bíblia, ao longo do tempo, ao longo da história, tudo que foi ensino profético, os profetas que falaram antes, e tudo que acontece nos textos que nós temos como relato, eles tanto dizem respeito ao que estava acontecendo naquele tempo, os fatos e realidades que se manifestaram ali, quanto com quanto conosco que vivemos hoje, e todas as pessoas, todos os irmãos que viveram ao longo desses já 2000 anos, a partir de nós começarmos a ter muito desses relatos compartilhados, registrados e escritos, e aqueles que virão ainda um pouco depois de nós. Mas o que me espanta, o que me confronta, o que me motiva, e o motivo de eu falar com vocês hoje nessa manhã, é que muitas verdades da palavra de Deus, por mais que nós venhamos a ouvir, e nós venhamos a, até num certo momento, entender o que ela nos diz, por algum motivo que o Senhor sabe, ela muitas vezes entra no nosso coração, mas ela parece que às vezes debaixo de uma certa pressão, debaixo de circunstâncias adversas, nós como que esquecemos o que sabemos. E eu vou mostrar isso pela palavra. E a minha palavra hoje é de marcar a vida de vocês de uma maneira que a palavra de hoje marque as suas vidas e vocês não esqueçam nada do que vocês creem, pelo contrário, independentemente das pressões e das circunstâncias, a verdade da palavra de Deus permaneça nos seus corações para ir contra as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso? Jesus... Eu não vou ler todos os textos, tem um monte de texto para ler. Eu quero que você leia comigo esse aqui, 16 de Mateus. Mateus 16, 21. Porque o Senhor Jesus, ele andou com seus discípulos por um pouco mais de 3 anos. Talvez alguma coisa como 3 anos e meio foi o tempo que Jesus andou com eles, desde que ele começou a chamar os primeiros discípulos, até quando ele subiu aos céus depois de ressuscitar. E o Senhor Jesus, ele ensinava coisas para as multidões, ensinava coisas para os discípulos, amém? O tempo todo o Senhor ensinava. Tem algum mestre melhor que Jesus? Não. Tem pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir com mais clareza o ensino de Jesus do que os seus discípulos? Provavelmente não. Ouviram da boca do próprio Jesus. E aí nós vemos aqui o Senhor Jesus, em Mateus 16, 21, falar o seguinte: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muita coisa dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. O Senhor Jesus, ao longo dos 3 anos e meio com os seus discípulos, ele ensinou muita coisa. O Senhor Jesus fez todo tipo de milagres e de sinais possíveis e impossíveis e inimagináveis naquela época. Ele curou todo tipo de enfermidades, ele multiplicou os pães, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele fez muitas outras coisas. A Bíblia diz que não haveria como registrar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e tudo aquilo que ele disse que faria, ele fez. Amém? Aí Jesus chega para eles e fala o seguinte: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Você que está ouvindo aqui hoje, o que você acha que os discípulos deveriam pensar que ia acontecer? Tá certo? Faz sentido? Vocês estão aí? Alô? Amém. Aí o que acontece? Quando ele falou isso, foi quando Pedro falou: não, o senhor não vai fazer isso. Eles começaram a ficar em crise com essa palavra. Mas Jesus falou algumas vezes exatamente esta palavra profética: vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos estavam lá, na ceia com o Senhor,
celebrando a ceia com o Senhor. Sai da ceia com o Senhor e começa a desencadear toda a sequência que levou Jesus na cruz do Calvário. Eles vão no Getsêmani e logo ali vem a turma que vai prender Jesus. De cara, quando o pessoal vem prender Jesus, o Pedro vem querer lutar, ele corta a orelha de Malco, outros fogem. A maioria dos discípulos fugiu de Jesus, fugiu daquela situação naquele momento com medo. Então o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus Filho do Deus Altíssimo, que eles já tinham ouvido o próprio Deus falar, esse é meu filho, o Jesus que se revelou de todas as maneiras para eles, nesse momento é preso e os discípulos fogem. Você pode ver depois com calma, isso está em Marcos 14:50. Aí depois Pedro nega Jesus, Marcos 14:72. Aí a gente vê que depois da ressurreição de Jesus, eles estavam trancados e com medo, reunidos e com medo. E o que aconteceu é que quando Jesus morreu, eu sempre fico impactado que se eu do conforto aqui da minha posição no século 21, o que eu entendo que eles tinham que fazer ao longo dos dias em que Jesus esteve morto? Eu já falei aqui, reúne uma banda de música, chama toda a imprensa, chama todos os religiosos, chama todo mundo, ia ficar todo mundo na porta do túmulo de Jesus, esperando Jesus ressuscitar, não é isso que seria o desejável? Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, não é isso? Eles podiam fazer uma vigília de 3 dias, ou podiam ir só na madrugada do segundo para o terceiro dia, falar, Jesus vai ressuscitar, vamos lá, vamos encontrar Jesus. Não é lógico? Sim ou não? Sim. E o que eles fizeram? Fugiram, foram embora. Eles ouviram o ensino de Jesus, mas a pressão que veio durante a prisão de Jesus, a ameaça que veio quando o Império Romano, acobertando o sistema religioso, crucificou Jesus, eles acreditaram que tudo havia terminado. Eles pensaram que tudo aquilo tinha sido uma ilusão, tinha sido um tempo especial, maravilhoso que eles viveram, porque eles tinham, de uma certa forma, a expectativa que Jesus tinha vindo para estabelecer o seu reino. Eles tinham uma expectativa do que Jesus faria, de restaurar o reino a Israel, e não a expectativa que Jesus tinha vindo fazer algo muito maior do que o ensino dele podia ser compreendido. E o ensino de Jesus para aqueles homens, quando eles receberam aquele ensino que deveria guardar o coração deles na hora da maior adversidade, na hora da maior pressão, na hora da maior ameaça, na hora da maior perplexidade, eles seguiram Jesus, deixaram tudo para seguir Jesus, e agora Jesus está na cruz, e agora Jesus morre na cruz. Talvez eles tivessem a expectativa de que enquanto as pessoas falavam, desce, se o Senhor é filho de Deus mesmo, desce daí da cruz, não é isso? Talvez esperassem, estou hipotetizando, que Jesus saísse da cruz, cheio de poder e acabasse com toda aquela situação. Mas Jesus morreu. E Jesus morreu e foi sepultado. Se eles conseguissem reequilibrar, talvez, as suas emoções, eles falariam, bom, Jesus falou que ia morrer, a gente até que não acreditou muito. Mas não é que o cara morreu mesmo? Eu jamais pensei que ele fosse morrer tão jovem. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, achei que os anjos iam livrá-lo, ele morreu. E naquele momento eles ficam em crise. Mas eles podiam pensar, bom, se tudo se cumpriu até agora, ele morreu, ele vai ressuscitar. Então nós vamos esperar ele vai ressuscitar. Até o José de Arimateia comprou o túmulo, sabemos onde é o túmulo, sabemos onde ele está, vamos ali esperar. Isso não acontece. Quem foi no túmulo no terceiro dia de manhã? Foi Maria Madalena e algumas outras mulheres. Não tinha nenhum homem lá. Os discípulos foram embora. Os discípulos foram se esconder. E Jesus se revela a Maria Madalena. Jesus aparece. O Senhor sabe onde esconder o meu Senhor? Perplexa. E Jesus se revela a ela e fala, vá contar aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E peça para eles me encontrarem. Jesus dá uma instrução clara. E ela vai, de alguma maneira, ela encontra os discípulos. E quando os discípulos ouvem ela falar que Jesus ressuscitou, o que eles deveriam fazer? Glória a Deus, eu sabia que ele ia ressuscitar. A gente só estava brincando aqui, a gente estava esperando. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Jesus aparece para eles, nesse texto que eu falei para vocês, em João 10, João 20, 19 e João 20, depois do 26, eles estavam reunidos, escondidos de porta fechada, e Jesus se revela a eles naquele lugar. Pedro foi até o túmulo, e ele ficou como que delirando.
a palavra que eles tinham recebido da boca de Jesus, quando diante de uma pressão insuportável, foi uma pressão insuportável, Jesus morrer. Foi uma pressão insuportável, tudo aquilo que parecia algo estabelecido entre eles como algo definitivo, cair por terra. Eles não conseguiram guardar o ensino do Senhor naquele momento. Jesus disse, no terceiro dia, tudo vai se restabelecer. E por mais que eles soubessem, eles não conseguiram crer. E eu posso pensar que ou eles não entenderam, e por isso não creram, ou eu posso pensar que eles entenderam, mas eles não creram. E quando nós chegamos diante de um grupo de pessoas assim, todos nós que temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos nesse conflito. Nós entregamos para Deus, porque só Deus pode fazer o ensino chegar ao coração, e o ensino marcar a vida, e o ensino ele ser tão poderoso que mesmo diante de adversidades, o ensino pregado, ele possa ser guardado pelo Espírito Santo e possa produzir frutos ao Senhor. E eu quero que você entenda então uma coisa. Os discípulos que andaram com Jesus, eles são uma figura para você e eu, diante da revelação da palavra de Deus para os nossos dias. Eles viveram com Jesus, eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus. Jesus deu a eles uma palavra poderosa acerca de eventos futuros que tinham um período difícil para ser ultrapassado, mas ao fim do prazo que ele deu, esta palavra era poderosa para se manifestar na vida deles, cumprir e dizer que depois de passado este período, o Espírito de ressurreição e vida da parte do Senhor seria manifesto através do Senhor para benefício deles, e havia algo que Deus esperava que eles fizessem com aquela experiência. Aquela experiência era a porta de abertura da igreja de Jesus. A partir daquela circunstância, o Senhor estava abrindo a oportunidade de se revelar algo que Paulo chama de mistério. O povo de Israel esperava que Jesus, o Messias, tinha vindo para eles, para que neles e com eles e através deles fosse restaurado o reino a Israel. É exatamente isso que eles ainda perguntam quando Jesus está quase para subir aos céus. Agora é o tempo que o Senhor restaura o reino? Aí Jesus fala, não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E naquele momento o Senhor está mudando a dimensão de tempo, naquele momento o Senhor está colocando uma transição, o povo de Israel vai ficar congelado, como se fosse por um certo tempo, na história, no cronograma, na agenda de Deus, e agora o Senhor Jesus, ele levanta a igreja e diz, em cima da declaração de Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então a igreja começa com homens judeus, mas judeus que agora são igreja, e eles agora vão iniciar alguma coisa. Então o Senhor está lançando todos os fundamentos, e um dos fundamentos é o seguinte: a partir de agora o Espírito de ressurreição e vida está sobre vocês, porque se eu, Jesus, sou a própria ressurreição, como foi dito para a irmã de Lázaro, para Maria, quando ela estava falando com Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus fala, Lázaro vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Mas aí Jesus fala, não, eu sou o Espírito da ressurreição, eu sou a própria ressurreição, quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todas as declarações que Jesus fez acerca de quem ele é, agora elas são transferidas para os discípulos, para eles fundarem a igreja, e o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o que é tremendo é que a igreja começa com homens, então, homens e mulheres igual a você e a mim, porque em Pentecostes, as 120 pessoas que estavam lá, haviam homens e mulheres. Havia as mulheres, a mãe de Jesus estava lá, Maria Madalena estava lá, algumas esposas dos discípulos estavam lá. Então nós tínhamos homens e mulheres começando a igreja. E na hora que elas vão começar a igreja, há uma transição de um tempo com Jesus, milagres, sinais e maravilhas, tem um tempo de provação, de angústia, de medo, porque aparentemente tudo acabou, mas ao terceiro dia tudo é restaurado, levantado, restituído, e o que era impossível se manifesta, e não somente o que era impossível se manifesta, como agora um comando dizendo, vão! Essa é a palavra para nós como igreja.
E eu fico feliz que tem gente que crê nisso. Essa é a palavra para nós como igreja. Fico feliz que tem mais gente agora. Essa é a palavra de Deus para nós como igreja. Amém. Agora eu entendi que vocês estão entendendo. Você está vendo? Se Jesus ensinou, os caras não conseguiram. Pobre de mim, que o Espírito Santo de Deus me ajude para que você receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Sabe por quê? Porque daí um dia, muitos de vocês tiveram uma experiência com Jesus. E vocês receberam a palavra. E aí a palavra que vocês receberam é o seguinte: se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer Jesus como Senhor e receber o amor de Deus pela fé, você é salvo pela graça. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Aí você fala, amém, eu quero, aleluia. E você recebe esta vida de Jesus e algumas coisas começam a mudar na sua vida. Algumas coisas começam a mudar no seu interior. A sua forma de pensar começa a ser transformada. A sua forma de ver o mundo começa a ser impactada. E você lentamente vai sendo transformado de dentro para fora, porque é assim que funciona a transformação que Jesus Cristo faz em nós. E Ele diz que é chamado como se fosse um novo nascimento. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então você recebe a vida de Jesus e tudo começa, e você recebe a palavra, e você recebe as promessas, e você recebe a alegria da salvação. Aí você vê que o Senhor diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você vai, ainda que a mulher que amamenta pudesse abandonar o filho, eu não posso esquecer de você, eu não posso te abandonar. Vê, eu tenho você marcado nas minhas mãos. Então, como Jesus falando, eu olho para minha mão, eu lembro de você, porque em João 17 eu orei por você antes de ir para a cruz. E nós sabemos tudo isso, e nós conhecemos tudo isso, e nós sabemos, aleluia, glória a Deus, o Senhor está comigo. E aí vem um tempo de opressão, vem um tempo de ameaça, vem um tempo de medo, vem um tempo de luta. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor nunca nos deixa. Ele pode nos deixar por um tempo para saber o que vai no nosso coração, mas Ele volta. E muitas vezes, muitos cristãos neste lugar agimos igual os discípulos de Jesus. Morreu a esperança. Como é que Deus deixou passar por essas... Como é que pôde acontecer tudo isso? Eu investi toda a minha vida. Eu coloquei tudo que eu sou nesta fé, nesta posição. Como é possível isso estar acontecendo? E agora, o que vai acontecer? Aí alguém te fala, não, fica firme, persevere em oração, porque o Senhor é com você. O Deus coloca as pessoas que já passaram pela mesma experiência. E aí você começa naquela luta entre você decidir, eu creio, eu não creio. E parece que aquilo que quando você recebeu o ensino fazia tanto sentido, era tão claro como a luz, fazia parte da sua fé. E você fala, é verdade, eu sou capaz de morrer por Jesus, me manda para a África para pregar o evangelho para as tribos perdidas. Mas aí vem uma ameaça, vem uma situação terrível e o diabo faz bu. E não você, mas outras pessoas. Você já ficou com medo depois de ser crente? Você já duvidou de promessas depois de ser crente? Você já duvidou se tudo realmente, será que está tudo certo? Será que é isso mesmo? Você está em ótima companhia, porque os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, eles experimentaram a mesma coisa. Porque esse sistema do mundo em que nós vivemos é o mesmo sistema que condenou Jesus à morte. Mas a palavra de Deus diz que se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles jamais teriam crucificado a Jesus o Cristo. A cruz era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Aquele ensino que emerge da vida dos discípulos diante do Senhor Jesus é uma realidade revelada para você e para mim, para saber que embora nós estejamos em Jesus, embora Ele nos garanta, Ele nos ensine, Ele nos dê suprimento, Ele nos dê recurso para todos os tempos que nós vamos passar na vida, no momento da noite escura, a Bíblia tem vários textos sobre a noite escura, para que nós saibamos que é sombra da morte, mas não é morte, é ameaça, mas não é real, e de uma certa forma profética, ao terceiro dia, nós vamos receber o Espírito de ressurreição e vida do Senhor na nossa vida, e nós vamos experimentar restauração, restituição, renovo, porque o Senhor disse, da mesma maneira que Ele disse, os discípulos não entenderam, Ele cumpriu. Ele diz para você e para mim a mesma coisa, e embora nós não entendamos, ao terceiro dia, Ele vai cumprir o que Ele disse que cumpriria, porque Ele é Deus, e não somente Ele vai fazer uma coisa que Ele nunca tinha feito, porque veja, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus curou os enfermos, Jesus multiplicou os pães, Jesus fez tudo aquilo, mas Jesus morreu. Como é que Jesus ia ressuscitar Ele mesmo aos olhos dos discípulos?
Como é que ele ia estar como Lázaro, do lado de fora, e falar: Jesus, sai você para fora, para mim mesmo. Você entende a crise que pode ter batido? Jesus fala para Lázaro, morto há 4 dias, sai para fora, tudo bem. Mas se Jesus está na sepultura, quem vai falar para Jesus sair? Aí você pode pensar: Haroldo, quem vai falar para a situação que eu estou vivendo? Haja uma solução em nome de Jesus, se eu não consigo falar, se eu estou aqui preso dentro dela. Quem vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar? E o que é tremendo é que essa situação, ela aponta para a igreja. Entenda, passar momentos de angústia, momentos de medo, momentos de prova, faz parte da nossa vida nesse mundo. Jesus ele foi muito claro quando ele disse que nesse mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor fala para a gente uma coisa que nós nunca vivemos antes, uma experiência que nós nunca passamos por ela, Ele está querendo nos chamar para um lugar mais alto e mais profundo da revelação do poder e da presença dEle em nós. Foi exatamente isso que Ele fez com os discípulos ao longo da trajetória com eles. Ele tirou os discípulos primeiro para eles largarem tudo que eles tinham, quem eles eram, e seguir Jesus. Eles começaram a ver o Senhor Jesus fazendo coisas tremendas. Eles viram Jesus no Monte da Transfiguração, eles viram coisas vindouras. Eles viram o Senhor Jesus fazendo obras tremendas e impossíveis, contrariando a própria lei da física, de uma certa forma, quando Ele transforma a água em vinho. Quando Jesus subiu aos céus, contrariou a lei da gravidade. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus veio trazendo-os cada vez mais para lugares mais altos, tanto é que depois que eles receberam o Espírito Santo, eles fizeram obras que eles nunca sonharam em fazer. Mas para chegar nesse lugar, tem uma trajetória. Chegar nesse lugar tem um cartão de visitas, como se fosse que Deus vai nos dando. É por isso que a palavra de Deus nos diz: põe-te marcos que te guiem. Eu sei que vocês, alguns de vocês estão passando talvez uma situação difícil pela primeira vez na vida. Alguns que nem eu e a Fúvia já passamos algumas. E sabe o que é legal? É que depois você passa umas 20, 30 ou 40 situações terríveis na vida e você vê o poder de Deus se manifestar. Quando chega a próxima, sabe o que acontece? A gente balança do mesmo jeito. Mas aí sabe o que a gente pode dizer? O mesmo Deus que fez é o Deus que vai fazer. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não perdeu o poder. Ele não perdeu o controle. Ele reina. Aleluia. Ele reina. Então, o que Ele precisa que você e eu façamos? Aprender a crer na palavra dEle. É interessante que aqui, quando a gente vê em Lucas 24, de 5 a 9, quando os anjos, o anjo está lá na tumba de Jesus, ele fala uma coisa tremenda. Ele falou para aquelas pessoas que estavam ali fora, junto com as mulheres, ele diz no versículo: estando elas possuídas de temor e baixando os olhos para o chão, os anjos falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Sabe o que acontece na pregação de domingo? Ou na reunião de estudo bíblico de terça-feira? Ou nas células? Para alguns é aprender a palavra, mas para outros é lembre das palavras. Lembra no que você crê, lembre quais são as promessas, lembra aquilo que você já ouviu, lembra aquilo que você já ensinou, lembra aquilo que você já pregou para muitos de nós. Então agora que você lembra tudo, avançando um pouquinho no próprio Lucas 24, 44 a 49, um pouquinho mais para frente nessa sequência, por favor, Albertão. Então nós vemos o seguinte: a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos, algumas situações da palavra de Deus, você e eu só vamos entender quando nós estamos diante de um momento, de uma situação que nós precisamos dessa revelação. E nesse caso, alguém vai nos lembrar as Escrituras, mas depois o próprio Jesus vai se manifestar e Ele vai fazer-nos entender as palavras dEle. Ele não perdeu o controle. Quando você passa uma situação que você nunca viveu, você pode pensar, e agora como é que Deus vai resolver isso? É impossível haver uma solução. Mas sabe de uma coisa? Ele já preparou o recurso que você precisa. Ele não vai sair correndo para fazer alguma coisa nova, Ele já fez. E para isso Ele precisa que você decida se achegar a Ele, para que Ele possa abrir o seu entendimento e confirmar a palavra que Ele já semeou no seu coração antes que você precisasse. E tudo isso aponta, de uma certa forma, para uma realidade. Jesus, que esteve com os discípulos todos os dias que eles andaram aqui na terra, é o mesmo Jesus que está com você e comigo todos os dias enquanto nós andarmos aqui na terra. E é o mesmo Jesus que estará com a sua igreja todos os dias, desde a sua constituição em Atos 2, até o momento em que Ele retirar a sua igreja para trazer o juízo sobre este mundo. É o mesmo Jesus, é o mesmo poder, e veja, é a mesma palavra pregada. Ele não está escrevendo uma nova Bíblia para resolver problemas contemporâneos. O Senhor não está mudando o que está escrito, ajustando o que é pecado para uma nova cultura socialmente diferente, considerando politicamente correto outras coisas, ou para situações de adversidade que a gente vive nos nossos dias, que os caras daqueles dias não viviam. Os discípulos de Jesus não tinham o menor problema com o banco eletrônico. Não tinha problema com cartão de débito, com cartão de crédito, com gerente de banco. Não fazia parte da realidade deles, você consegue entender? É uma piada isso que eu estou fazendo, seria legal vocês entendessem. Os problemas que a gente vive hoje parecem que são totalmente diferentes dos problemas que eles viviam. Mas quando você lê os textos bíblicos analisando a sociedade ao redor, a sociedade era idêntica. Os problemas eram idênticos. O que mudou hoje, no nosso caso, é só a tecnologia. As pessoas são as mesmas, as ameaças são as mesmas, e nós, infelizmente, em alguns momentos, ainda agimos como se fôssemos os mesmos. Jesus disse claramente o seguinte, acerca desses últimos dias, e eu quero falar sobre isso para que você aqueça o seu coração. Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18, você vai ver que eles falam alguma coisa que você nunca falou, mas alguns crentes já falaram nesses momentos em que parece que o Senhor abandonou, nesses momentos que parece que Jesus morreu e que não tem esperança, nesses momentos que não tem saída. Esse tipo de palavra é dito em algumas igrejas, não aqui em nome de Jesus, amém? Veja lá, Malaquias capítulo 3, versículos 13 em diante. Aí nós vemos o Senhor falando, a cena é a seguinte, vou fazer o corte para vocês. 2 crentes, sentados numa mesa de bar, decidindo o que vão beber, se vão tomar Coca-Cola, se vão tomar uma bebida ou tomar uma água super saudável. E eles começam a falar da situação que eles estão passando. Problema no casamento, problema nas finanças, problema na saúde, problema na política, problema nos relacionamentos, problemas de enfermidade, problemas sérios, graves. E esses caras são crentes sérios. Esses caras chegam cedo, chegam 9 horas da manhã para ensaiar. Chegam 9h30 para preparar todas as coisas, para preparar o lanchinho da EBD, para preparar as lições, para orar, para trazer alguém que veio, que ele convidou. O pessoal chega cedo, trabalha, serve ao Senhor, domingo após domingo, já está alguns meses servindo. E aí parece que aquela situação que veio é uma situação absurda de passar alguém que está servindo ao Senhor, alguém que está, de uma certa forma, fazendo o melhor, supostamente, para Ele. Aí um vira para o outro e fala, o que nós estamos fazendo aqui? O que está acontecendo? Deus não está nem ouvindo o que nós estamos falando, Deus não está nem vendo o que a gente está fazendo. Aí Deus, Ele chama esses caras e olha, eu fico impressionado, às vezes a Bíblia revela a humildade de Deus. Você consegue imaginar um Deus Todo-Poderoso falando com humildade? As vossas palavras foram duras
para mim, diz o Senhor. Você consegue imaginar Deus agindo assim? Muitos do que plantaram na nossa cabeça é um Deus do seguinte: o quê? Falou isso aqui de mim? Um raio na cabeça dele. Não é assim? Lavagem cerebral. O Deus amoroso sai fora e o Deus que só julga e quer matar todo mundo aparece. Não é assim na Bíblia. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos nós falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor, Ele usa de misericórdia conosco. Quando passamos por provações e nós erramos a dose naquilo que nós falamos, o Senhor ouve. Mas se nós somos daqueles que encorajamos aqueles que estão passando por essa situação, naquele momento, o Senhor guarda num memorial diante dele, falar: o João, ele abençoou a vida do Manuel. O Joaquim, ele ajudou o Pedro, ele falou da minha parte, ele encorajou, ele foi a minha boca, ele foi a minha voz na vida dele, e embora tivesse um momento difícil, ele falou da minha parte. O Senhor tem prazer naqueles que agem assim, e essa é a função da igreja, porque se você está passando por alguma coisa difícil, você vai encontrar alguém que vai ter um testemunho para te contar, uma experiência para falar de como o texto da palavra de Deus falou a verdade ao coração, como a oração, a intercessão fez diferença para levar as cargas uns dos outros, como é importante estarmos juntos. E por que nós temos que estar juntos? Porque o Senhor estabeleceu assim, para que você encontre encorajamento em alguém que já viveu o que você está vivendo. A coisa mais irritante que nós como pastores podemos falar para uma pessoa que está passando uma situação difícil é o seguinte: querido, assim que você sair dessa situação, você vai ser uma bênção na vida de outra pessoa. Aí a pessoa olha para a gente com aquela cara: aham, que legal, é isso mesmo, é para isso que eu estou passando isso aqui? Que coisa, aham. E tem gente que quer matar o pastor naquele momento. Vocês não são assim, mas tem gente que já tem vontade de pular no meu pescoço, ou dar fuga quando a gente fala uma coisa assim. Mas o Senhor está fazendo isso, porque depois que você sair desse lugar, quando chegar alguém e está passando uma situação igualzinha à sua, aí vem aqui na igreja, e aí um dos pastores, alguém que está pregando, prega uma palavra dizendo que aquela situação vai mudar. Aí ela sai daqui da igreja, encontra com você no caminho e fala: que absurdo, olha o que o pastor falou. Se ele soubesse o que eu estou passando. Ah, é o que você está passando? Estou passando isso. Aí ele falou o quê? Falou que a palavra de Deus, a oração, o poder de Deus vai transformar tudo isso. Você acha possível? Aí você que passou pela situação vira e fala: é. Sabe por que é possível? Você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, porque eu passei exatamente o que você está passando. Funcionou na minha vida. A tua vida é uma pregação muito mais poderosa do que a nossa. Porque a realidade da sua vida de encorajamento na vida de alguém é tão poderoso pela empatia, pela associação, pela transferência de experiência, que é por isso que Deus permite que você e eu passemos muitas vezes por situações assim. É por isso que em Tiago nós lemos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quando você e eu fomos salvos, não é que resolveu tudo na salvação, mas quando nós fomos salvos, nós agora temos acesso a todos os recursos que Deus tem disponíveis para a nossa vida, e agora nós vamos receber pela fé, agora Ele vai nos transformar, agora nós não somos mais quem nós éramos, nós agora cremos em outras realidades, nós temos outras experiências, outros recursos, e as nossas vidas são pregações daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós.
E sabe por que é uma bênção hoje? Porque eu e a Fúvia podemos dizer o seguinte: olha, tudo que dá para quebrar e passar de dor, de dificuldade, de problema nessa vida, nós já passamos um monte. Então não estou falando que eu não sei, estou falando que nós vivemos. E nós estamos aqui, e inteiros, e tudo certinho, e tudo bem, e Deus nos abençoa, e Deus nos transforma, e louvado seja o nome do Senhor, mas ainda temos coisa para ser tratado. Se você vai achar que você tem um pastor perfeito, que não tem problema, que não tem dificuldade e tudo mais, existe esse pastor, mas é Jesus Cristo o Supremo Pastor. Nós também estamos em obras. Mas muitos de vocês, quando ouvem a gente falar algumas coisas, porque conhecem a nossa vida um pouco mais, vocês sabem que Deus faz coisas impossíveis. Porque Ele não ama um pastor mais do que Ele ama quem não é pastor. Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata todo mundo igual, porque Ele pagou o mesmo preço por todos nós. Não somos todos iguais, somos todos diferentes, mas temos todo o mesmo valor. O valor do sangue de Jesus pago na cruz do Calvário por nós. Nós temos o mesmo valor. E aí, vamos agora para Hebreus. E eu vou fechar nesse texto. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu querido e minha querida, o diabo tem uma estratégia fantástica para esses últimos dias. E a estratégia fantástica desses últimos dias é fazer crentes se sentirem com problemas tão sérios que eles têm vontade de ficar em casa, orando sozinho, ouvindo louvor sozinho, assistindo um culto pela internet sozinho. E não tem a menor base bíblica para isso acontecer, porque nós precisamos estar uns com os outros, para encorajarmos uns aos outros, para abençoarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, e porque nós somos corpo, o próprio corpo produz saúde em nós. Quando você machuca alguma parte do corpo, não é isso? Normalmente você machuca um dedo, o corpo parece que abraça o dedo, não é assim? Se é uma área do corpo que é possível, você põe na boca, quando você machuca, né? Dá beijinho, você quer fazer um próprio carinho, e assim é o corpo de Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos em que nós ouvimos palavra, e nós saímos alguns domingos falando, somos invencíveis, e somos, mas às vezes passamos momentos difíceis, precisamos ser encorajados, porque no terceiro dia o Senhor vai se levantar. Porque no fim deste tempo, desse ciclo, porque Ele já fez, se Jesus fez isso para pagar o pecado e prover a salvação, se Ele permitiu uma situação chocante aos discípulos, porque aquele passou foi muito mais do que aqueles passaram, há um tempo em que aquilo acaba, há um tempo em que a solução vem, há um tempo em que Ele se manifesta, e aí nós estamos prontos para sair e pregar algo diferente, pregar com autoridade. Os discípulos pregaram cheios de autoridade, cheios de poder, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles alcançaram todo mundo daquela época com a pregação do Evangelho. Nós somos chamados para continuar a fazer exatamente a mesma coisa. Você precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida. Está difícil a sua vida? Eu sei. Eu posso não saber o que você está passando, mas eu tenho certeza que não é nada. E eu não estou sendo ofensivo. Não é nada porque Jesus sabe. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o sistema, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu todas as coisas, todas elas Ele venceu, Ele tem recursos para você. E a verdade é, diante desse texto, é que Ele tem um tempo exato para a igreja passar por aqui. O nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é na eternidade. O que nós passamos aqui em termos de quantidade de anos é pouco perto da eternidade. E a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Aí você fala, leve e momentânea tribulação? Haroldo, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Paulo, por exemplo, sabia, quando ele falou a leve e momentânea tribulação que ele estava passando. Você conhece a vida de Paulo? Mas eu vou falar algo mais sério. Paulo não morreu por você, não morreu por mim. A leve e momentânea tribulação que Jesus passou na
cruz do Calvário, a nosso favor, produziu para ele um nome acima de todo nome. O Senhor Jesus passou a tribulação mais terrível que alguém podia passar. E sabe o que ele passou naquele lugar? Por você e por mim. O que ele passou, você e eu jamais poderíamos passar. O que ele levou sobre si, você e eu jamais poderíamos assumir. E ele passou tudo aquilo, a Bíblia diz que ele fez tudo aquilo em troca da alegria que lhe estava proposta depois de passar tudo aquilo. E sabe qual é a parte da alegria que estava proposta a Jesus? É trazer para Deus filhos. Filhos por adoção. Filhos diante do Pai. Jesus poderia ter casado e ter tido filhos sem pecado, sabia disso? Sexo não é pecado para Deus. Ele poderia ter casado e ter tido filhos. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para suscitar filhos ao Pai. Ele veio preparar filhos para Deus o Pai. E ele preferiu ficar como o primogênito entre muitos irmãos, o unigênito de Deus, primogênito entre muitos irmãos, trazendo filhos para estarem diante do Pai. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que quer nos ter junto dele para sempre. Eu quero que você entenda uma coisa, então, diante desse tempo que a gente está vivendo. A Páscoa, a ressurreição, ela traz essa revelação fundamental para você e para mim. Qual é a sua tribulação? Tudo que você passa, de um jeito ou de outro, é consequência de pecado. Às vezes é do seu próprio pecado. Às vezes é do pecado dos governantes de uma nação, que estraçalham uma nação e todo mundo sofre. Às vezes é pecado da sua família. Às vezes é só consequência do pecado. Deus não criou doenças, as doenças são consequência do pecado. A opressão de pessoas que têm mais recursos sobre quem não tem é consequência do pecado. Todo o sistema que nós vivemos é um sistema adoecido pelo pecado. E Deus, ele está então tratando a cada um de nós ainda dentro do sistema, porque vai chegar um momento que ele vai julgar o sistema. Hoje Deus não está julgando o sistema, o mundo não é justo e vai continuar assim até que Deus o julgue, mas Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades e maldições. Jesus levou sobre si tudo aquilo que nos aflige e Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu os demônios, Jesus também tirou todo o peso do que diz respeito ao mundo espiritual que nos oprime. Agora, não adianta você saber de tudo isso se você não praticar. Não adianta tudo isso estar no seu entendimento, se quando a coisa aflige você não consegue lembrar e praticar. Então hoje eu quero, da parte de Deus, declarar um tempo de oração que eu quero trazer sobre a vida de vocês agora, porque eu entendo que eu preguei a palavra. Você ouviu a palavra? Você entendeu que o Senhor tem suprimento para a sua vida? Você entendeu que você pode estar vendo um ciclo de tempo em que o Senhor, Ele sabe, Ele preparou a palavra para você, Ele tem alguma coisa no fim disso, de qualquer maneira, o Senhor está vivo e agindo hoje. Você concorda que Jesus, Ele é a própria ressurreição? Você concorda que o Senhor Jesus, Ele tem sobre si a própria vida? Ele é a própria vida, então qualquer área de morte na sua vida, até o que morreu, o que acabou, o que parece que não tem mais saída, Ele pode trazer a vida de novo, Ele pode trazer o Espírito de ressurreição e vida e renovar alguma coisa na sua vida, porque se nós estamos nessa igreja hoje, sabe que isso aconteceu na minha vida e na vida da Fúvia. O Espírito de ressurreição e vida trouxe de volta ministério que estava parado, o Espírito de ressurreição e vida trouxe de volta à vida palavras antigas que tinham se perdido no passado e que ganham vida em nome de Jesus, e você faz parte disso. Então eu quero que você entenda que esse Espírito de ressurreição e vida pode agir na sua vida, desde que você creia. Talvez alguns de vocês já tinham ouvido essa palavra antes, então eu estive aqui como enviado do Senhor para te lembrar essas palavras. E agora que eu te lembro essas palavras, o próprio Senhor Jesus, pelo seu Espírito, traz entendimento dessa palavra. E talvez muitas coisas na sua vida clarearam agora pela ação do Espírito Santo. Então, se isso é verdade, você pode orar comigo algumas coisas, amém?